algo tremendo, não é? Da parte do Senhor Jesus em nossas vidas. O relacionamento do Espírito Santo com a humanidade. O ponto 1. O Espírito Santo operando em nossas faculdades mentais. Amém? O Espírito Santo trabalha no coração e na mente do homem para que este se renda a quem? A Cristo. Pois é da vontade de Deus que todos, sem exceção, sejam salvos. Irmãos, por que nós sofremos tantas pressões emocionais e mentais? Porque quando o diabo quer fazer com que nós venhamos a passar por provas ou lutas, quando ele nos enfrenta de maneira covarde, ele tenta atacar áreas em nossas vidas que são, assim, vamos dizer, que são, eu não posso dizer mais cuidada, porque tem pessoas deixando de cuidar de áreas importantíssimas de suas vidas. Mas eu digo assim, o diabo ele ataca áreas fundamentais em nossas vidas. Por exemplo, se o diabo sabe que o problema meu é ficar sem dinheiro, ele vai arrumar um jeito para mim ficar sem dinheiro. Entendeu? Por quê? Porque aonde que ele vai trabalhar aí isso na minha mente? Em mim, na mente. Se o diabo sabe que o problema meu é sofrer abalos emocionais, ele sempre vai estar procurando um jeito de gerar condições que venha interferir no matrimônio, num relacionamento afetivo, até mesmo com os filhos e tal, porque sabe que você fica abalado emocionalmente. Agora, o Espírito Santo, ele quer entrar em nossas vidas, e ele trabalha em nossas vidas para entrar em nossas vidas na mente e no coração, que são duas áreas fundamentais. A mesma mente e o mesmo coração é o que o diabo todo o tempo tenta atacar. Entende? Lutas espirituais. Está na mente ou no coração? Está na mente. Não só na mente, está nos dois. Nos dois, né? Não tem como, está nos dois. Então, o diabo sempre vai tentar nos desvirtuar, ou seja, nos tirar daquilo que nós estamos fazendo, através da mente e do coração, que ele vai tentar isso. Agora, o Espírito Santo nos capacita na mente e no coração a enfrentar todas essas coisas. Então, o Espírito Santo, ele trabalha na vida de quem ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo e trabalha na vida de quem aceitou, ou seja, no nosso caso, ele trabalha na nossa mente para criar estabilidade e nas nossas emoções para nos estabilizar também. Nós precisamos estar instáveis. E pelo menos eu, as principais lutas que eu passo é na mente e no coração. Entendeu? Pelo menos eu. E aí nós vamos ler então. Então, o Espírito Santo trabalha no coração e na mente do homem para que este se renda a Cristo, pois é da vontade de Deus que todos, sem exceção, sejam salvos. 1 Timóteo 2, 1 a 4, que está escrito assim: admoesto-te, pois antes de tudo que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Senhor, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2, 1 a 4. O Senhor Jesus Cristo ensinou que um dos trabalhos do Espírito Santo é justamente convencer o pecador dos seus erros. E quando ele vier, na Bíblia, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim; da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais; e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. João 16, 8 a 11. Dando-lhe o entendimento necessário para que creia e se arrependa, sendo assim vivificado espiritualmente
Romanos 8, 1 e 2. Portanto, agora nenhuma condenação há para que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8, 1 e 2. Veja bem, então aqui nessa passagem de João, nós vemos três coisas, né? Nós lemos aí, justamente convencer o pecador dos seus erros. João 16, 8 a 11. Quem está acompanhando comigo? Os irmãos estão acompanhando? Ok, no ponto 1, depois ali de 1 Timóteo que eu li, acompanharam? 1 Timóteo. Lembra que eu li ali a referência de 1 Timóteo no ponto 1? Depois está escrito lá: o Senhor Jesus Cristo ensinou que um dos trabalhos do Espírito Santo é justamente o quê? Convencer o pecador dos seus erros. Dos seus erros, João 16, 8. Aí eu quero ler um comentário, porque nesses versículos de 8 a 11 do capítulo 16 de João, está dizendo: convencer o pecador dos seus erros, do pecado, do juízo e da justiça, né? Está aqui, do pecado, da justiça e do juízo. Pode abrir em João 16, versículo 8 a 11, rapidinho. Quem achar primeiro, levanta aí e lê. João 16, capítulo 16, versículo 8 a 11. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais; do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Veja bem, do pecado, porque não crê em mim. O Espírito Santo convence o homem do pecado, não é isso? E depois da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. E depois do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. E aí tem um comentário aqui sobre estes versículos que diz assim: três importantes tarefas do Espírito Santo são: primeira tarefa do Espírito Santo, convencer o mundo do seu pecado e chamá-lo ao arrependimento. Essa é a primeira tarefa do Espírito Santo. Então, o agente capacitador da obra de Deus, que está em mim e que está em você, que está em nossas vidas, ele tem como primeira função convencer o homem do pecado. Esta é a primeira função. O Espírito Santo, irmãos, ele quer fazer isso não na vida de algumas pessoas, ele quer fazer isso na vida de todas as pessoas. Porque nós vamos aprender que através do Espírito Santo, quem dá o primeiro passo ao pecador? Alguém vai responder essa pergunta aqui. Alguém dá o primeiro passo ao pecador. Então, a primeira função do Espírito Santo é convencer o mundo do seu pecado, chamá-lo ao arrependimento. João Batista batizava para o arrependimento. Ou seja, ele conseguia, através da pregação, convencer o homem de seus pecados e chamava-os ao arrependimento. E batizava nas águas, como símbolo já do sepultamento de Cristo, que estava sobre ele, Cristo, todos os pecados que ele não tinha cometido, mas todos os pecados nossos estavam sobre Jesus. E Jesus precisava ser sepultado. Nós precisamos, no batismo, nós somos o quê? Sepultados. Mas nós somos ressuscitados também. Amém. Ao afundar, nós levantamos e já somos uma nova criatura. Jesus Cristo morreu. Todos acharam que já o problema de Israel, o problema do Império Romano está resolvido. Se enganaram. Hoje, Jesus ressuscitou. Amém. Não é? Hoje não comemora a ressurreição de Cristo? Ele ressuscitou. Agora, o mais